Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Fávero e estarei com você nessa caminhada pelo direito tributário, nesse minicurso onde apresentarei os conceitos introdutórios fundamentais, essenciais para que você possa se preparar para a sua prova de direito tributário. Vamos então à nossa videoaula. Ela vai tratar de competência tributária. Iniciaremos por seu conceito, por sua definição. No sumário da aula, nós vemos que a competência tributária está lá como item 1, e nós faremos a diferenciação desse conceito de competência tributária e de capacidade tributária ativa, que são coisas diferentes, que caem muito em prova, analisando também as classificações das competências tributárias. Aqui para mim. É muito importante você que está começando o estudo do direito tributário, ou então já tem uma certa experiência, já galgou um pouquinho, já leu alguns livros, já se informou um pouquinho, fez algumas questões, saber bem essa diferença entre a competência tributária e a capacidade tributária ativa. São coisas diferentes. A competência tributária, ela é uma espécie de licença, uma permissão, uma autorização para que a União, os estados, o DF, os municípios, ou seja, os diversos entes federados, criem ou instituam os seus tributos. Porque o Estado, em termos amplos, ele precisa de recursos para poder funcionar. Ele precisa de dinheiro para pagar os funcionários públicos, precisa de dinheiro para pagar a previdência social, as políticas de segurança, de educação, de saúde. E onde ele arruma esse dinheiro? Tributo. E quem permite, quem dá a possibilidade desses entes arrecadarem seus tributos? A Constituição Federal de 88. Ela que dá a autorização, ela que transfere a competência tributária a esses estados, a esses municípios e à União, ao próprio Distrito Federal. Mas ao mesmo tempo em que ela dá com uma mão, ela busca controlar de outra mão. Porque senão é natural que o governante, caso não tenha alguma limitação no seu poder de tributar, ele exagere, porque a necessidade de recursos é ilimitada. Sempre surgirão novos pedidos, novas necessidades de políticas, de subsídios aqui, de benefícios ali. Então, para se reeleger, é importante que o governante de plantão faça novas obras. Para isso precisa de recursos. E para ele poder executar, precisa de recursos. Então, ele tem a tendência de aumentar tributos ao máximo, chegando ao ponto até, às vezes, de extorquir as empresas, a população e etc. Nós já vimos isso no passado, né? Só que a nossa Constituição atual, ela coloca em seu texto diversos princípios e diversas imunidades. São princípios constitucionais que afetam a questão da arrecadação, afetam a questão tributária, atuam como limitantes no poder de tributar. Aqui para a nossa telinha. Então, perceba, né? Que se de um lado a Constituição ela dá um ok, né, ela dá uma autorização, ela dá uma permissão para que os entes instituam os seus tributos na questão da competência tributária, por outro lado, ela estabelece limitações ao poder de tributar, justamente por meio de princípios, que nós veremos alguns, né, no decorrer do nosso minicurso, e imunidades tributárias. Imunidades são concessões, são permissões para que determinados grupos de pessoas ou determinadas situações objetivas, né, permaneçam sem a necessidade de pagar determinados tributos. Nós estudaremos também algumas imunidades. É importante que você atente na sua preparação para o Código Tributário Nacional. Depois da Constituição Federal, a Constituição Federal, a parte de direito tributário, está lá a partir do artigo 145 até o 156. É fundamental para a sua preparação você ler e estudar muito bem esses artigos. Além deles, depois da Constituição Federal, o nosso Código Tributário Nacional, que é uma lei formalmente ordinária lá de 66, que foi recepcionada pela Constituição Federal com status de lei complementar, é uma lei materialmente complementar. Ele está em vigor até hoje, em grande parte,
E os artigos dele que estão lá caem muito em prova de direito tributário. Então é importante também que você se dedique ao estudo desse diploma legal. E no artigo 7º, o CTN, ele trata de competência tributária, que nós acabamos de definir para você. E ele diz que essa competência tributária é indelegável. Aqui para mim, o que significa isso? A Constituição Federal, ela deu a permissão para que a União, por exemplo, instituísse determinados tributos. Só que a União não pode, eu não quero instituir esse tributo X. Eu vou delegar para que o Estado do Rio de Janeiro ou de São Paulo institua esse tributo. Ela não pode fazer isso. Um ente federado não pode delegar a competência, não pode passar essa incumbência de instituir um determinado tributo para outro ente que não aquele que esteja expressamente autorizado pela Constituição Federal. Por isso que a competência ela é indelegável. Muita atenção com relação a isso. Voltando aqui para a telinha. Então, ela é indelegável, está lá no CTN, artigo 7º, salvo atribuição das funções de, aqui preste bastante atenção, arrecadar, cobrar, fiscalizar tributos, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Aqui para mim, como é que é, professor? Então quer dizer que outra pessoa, além do ente delegante que recebeu a competência tributária, pode ter esse poder de arrecadar, de cobrar, de fiscalizar, se determinada pessoa jurídica pagou o imposto ou não, de ir lá fazer a cobrança, a arrecadação, executar atos, leis, tudo que se refere a procedimentos administrativos em matéria tributária, inclusive fazer julgamentos de recursos e impugnações referentes a cobranças, a questionamento de cobranças de direito tributário, referente à matéria tributária. Sim, isso é possível. Isso é a chamada capacidade tributária ativa, que essa sim é delegável. Pode ser transmitida de uma pessoa de direito público para a outra. Um grande exemplo que nós temos, inclusive, na própria Constituição Federal, já autorizando essa delegação, exemplificando esse conceito, é o do chamado Imposto Territorial Rural. Que esse imposto, quem tem a competência tributária para instituí-lo é a União. Está lá no 153 da Constituição. Mas caso os municípios assim o desejem, eles podem fazer um acordo com a União, um convênio, em que eles ficam responsáveis pela arrecadação, pela fiscalização, por todo o trâmite referente ao ITRL, inclusive aí ele pode assumir 100%, ficar por o município o produto da arrecadação desse tributo, desse imposto. Né? Normalmente a gente vai estudar que 50% a União já repassa, mesmo se o município não quiser fazer esse convênio. Então 50% o município não precisa fazer nada e já recebe desse tributo. Mas se ele quiser arrecadar mais, chegar a 100% daquele tributo, basta que ele faça, então, esse acordo com a União e a União delega essa capacidade tributária de fazer todos os procedimentos administrativos necessários à arrecadação, fiscalização, ao controle dos recursos relacionados ao ITR. Importante que essa delegação da capacidade tributária ativa é feita sempre de uma pessoa jurídica de direito público, uma pessoa política, né, para outra, né? De um ente federado para outro. Né? Eu não conheço o caso ainda de que uma autarquia, por exemplo, tenha recebido essa incumbência, mas em tese ela é possível. A legislação, pela legislação seria possível. Né? Mas normalmente o que a gente encontra é essa delegação entre entes, entre pessoas políticas, um município para outro, ou a União para o município, como no caso do ITR, o Estado para o município, seria possível também. Né? Ele fazer um convênio, fazer um acordo e fazer essa delegação dessa capacidade tributária ativa. Voltando aqui para a telinha, então perceba aqui uma pessoa jurídica do direito público a outra, e fala nos termos do artigo 18 da Constituição Federal. Esse artigo 18 trata justamente do surgimento de novos estados, nossos municípios, seria uma outra possibilidade também de haver essa delegação. Né? Então é importante que você entenda já muito bem a diferença entre esses dois conceitos, né? Da capacidade tributária e da competência tributária. Competência tributária sendo indelegável.
já a capacidade tributária ativa como totalmente delegável. Aqui, mais uma vez, para você ficar esperto, né, nessa definição, competência tributária, sua característica é a indelegabilidade e ela, em si, é o poder, é a autorização de instituir tributos dada por quem? Pela Constituição Federal de 88 ao ente federado. Vamos ver uma questãozinha de prova, e aqui eu já chamo a atenção para você, se para sua preparação é fundamental que você faça aí maior número de questões possível, né? No nosso livro digital, aí do nosso minicurso, também tem algumas questões, né, para você resolver, inclusive tem elas em formato com comentários e sem comentários. Você pode escolher qual que se adequa melhor aí ao seu estilo de estudo. Você pode fazer primeiro a sem comentários, depois conferir o gabarito. Caso tenha alguma dúvida, ir lá nos nossos comentários para ver se você consegue tirar essa sua dúvida, né? É importante que você faça o maior número possível de questões de prova para chegar bem treinado no seu concurso. Vamos lá, questão de prova. A competência tributária é indelegável. Até aqui, tudo ok. Assim sendo, a execução das leis, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, o que é isso aqui, meu amigo, minha amiga? Lembre que isso aqui faz parte da capacidade tributária ativa, não é parte da competência tributária. Então isso aqui pode ser delegado, né? Lá no artigo 7º do CTN. Aqui a questão diz que ela não pode ser conferida por uma pessoa de jurídica de direito público a outra. Errado, né? A questão, ela induz você a achar que isso daqui, a execução de leis, é a mesma coisa que competência tributária. Mas você já está preparado, já está ciente de que são coisas diferentes. Então você marcaria errado e acertaria a questão. O parágrafo 1º do CTN, ele vai detalhando um pouquinho mais outras características dessa capacidade tributária ativa. Por exemplo, ele está lá dizendo o seguinte, que a atribuição da capacidade tributária ativa compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir, né? Que vê a questão principalmente da necessidade de você ajuizar a cobrança, na questão da dívida ativa, de julgar os recursos. Então, quando transfere a capacidade tributária ativa, né, de uma pessoa de direito público para outra, ela transfere também o pacote completo, né? Todas as garantias e os privilégios processuais vão junto, né? Garantias e privilégios processuais. Atenção a esses termos, que as bancas adoram colocar exatamente o termo que está lá no CTN, né? Então, induz você a pensar, não, a garantia permaneceria lá com o ente original. Não, a garantia e o privilégio processual são, sim, transferidos também no pacote completo da capacidade tributária ativa. Parágrafo 2º. A atribuição de quê? Da capacidade tributária ativa, né? Pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido, né? Aqui para mim, as bancas adoram cobrar essa picuinha aqui, essa pegadinha desse artigo, né? Dizendo, poxa, tentando induzir você a pensar, se houve um acordo, né, lá de uma pessoa jurídica de direito público e outra para transferir essa capacidade tributária ativa, então, para voltar atrás ou para se desistir, precisaria ter um acordo entre as duas partes. Olha, daqui para frente, então, vamos desistir. Não é assim que acontece, né? O poder, na verdade, fica sempre lá com o ente que delegou a capacidade. Se ele quiser voltar atrás, ele não precisa se justificar, ele não precisa da concordância da outra parte, não precisa fazer um acordo, não precisa assinar um contrato, não precisa fazer nada. Basta ele afirmar a sua vontade de forma unilateral de que aquela capacidade tributária ativa não mais está delegada. E tudo volta como dantes, né, na situação anterior. Voltando aqui para a nossa telinha. Lembrando, atenção, não precisa da concordância da outra parte. As bancas muitas vezes colocam lá, não, é necessário que a revogação seja bilateral, é necessário que haja concordância da pessoa jurídica de direito público que recebeu a capacidade. Não, é errado, né? A atribuição ela pode sim ser revogada a qualquer tempo, né? Pode ser no dia seguinte, no mesmo dia, né? Não precisa esperar um tempo, um período específico. E é por ato unilateral, né, da pessoa de direito público que a tenha conferido. O artigo 8º diz o seguinte,
o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tenha atribuído. Aqui para mim, o que esse artigo quer dizer é o seguinte: a Constituição, ela deu permissão, deu a competência tributária para os entes, para que eles instituíssem tributos. Só que o ente, ele é obrigado a instituir esse tributo? Não. Ele institui esse tributo se ele quiser. A Constituição ela é bem clara nesse sentido, de que não existe essa obrigatoriedade. Olha lá, no artigo 153 da Constituição tem lá um rol, né, de diversos impostos. Imposto é um tipo de tributo, né? Não é sinônimo. Imposto, a gente vai ver que é uma espécie de tributo. Mas o fato é que lá no 153 tem um monte, né, de impostos que a Constituição delega essa competência para que a União institua. Dentre eles, lá o último, está lá, o imposto sobre grandes fortunas. Desde 1988, a Constituição Federal, ela colocou lá como da competência da União, no 153, por meio de lei complementar, que é uma espécie de lei que exige um quórum qualificado de maioria absoluta, ou seja, um processo legislativo um pouco mais apurado para a sua aprovação. Mas o fato é que, decorridos aí, né, nós vamos para quase mais de 30 anos, né, da Constituição já promulgada, e está lá, ainda sem a União se mexer para instituir esse tributo. E a União pode ser punida por não ter instituído o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas? Não. A Constituição não obriga que o ente institua esse tributo. Mas vamos supor que o Estado do Maranhão, a União não instituiu até hoje, então eu vou dar uma de esperto e vou instituir porque a União está lá, né? Ela está omissa, ela está negligente, ela está inerte. Então eu, Estado do Maranhão, ou Estado do Rio de Janeiro, ou qualquer estado, ou qualquer município, vou então instituir o IGF. Não pode. O artigo 8º do CTN veda que outro ente, diverso daquele que a Constituição autorizou que instituísse o tributo, que o faça. Então, nenhum outro ente federado que não seja a União pode instituir o IGF. Tem uma questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, em que ela, para dar um atestado de boa gestão fiscal, ela exige que o ente federado institua todos os tributos de sua competência. Isso meio que foi levado ao Supremo Tribunal Federal e essa questão, de qualquer forma, vale para os estados e municípios. Os estados e municípios, para terem uma boa gestão fiscal, precisam sim instituir todos os tributos de sua competência, porque senão eles podem, pela própria LRF, ser penalizados com a não transferência de recursos, de transferências voluntárias, de convênios, que a União normalmente passa para os estados e municípios, que a União não tem mais dinheiro que os estados e municípios. Então, ela usa desse poder para transferir recursos por meio de convênios para os estados e municípios, são chamadas transferências voluntárias, mas pode, para controle fiscal, de uma boa gestão fiscal, vedar essa transferência para aqueles entes que não instituem os seus tributos como um todo. Mas a própria União não dá o exemplo ao não instituir o imposto de grandes fortunas. Aqui para a nossa telinha, né? Então essa é a questão que envolve lá o IGF, envolvendo também o artigo 8º do Código Tributário Nacional. Aqui um esqueminha, resumo, para a gente relembrar tudo que tem sobre capacidade tributária ativa, né? Ou seja, a capacidade tributária ativa é a possibilidade de arrecadar tributos, fiscalizar, cobrar e executar leis, serviços e atos administrativos relacionados ao quê? À matéria tributária, a direito tributário. E também envolve a passagem, né, a transferência das garantias e privilégios processuais e pode ser delegada de uma pessoa de direito público para outra, né? Eu acrescentaria ainda a questão da revogação unilateral, né? Que é aquele que delegou, o ente que delegou, pode revogar a qualquer momento, de forma unilateral, a capacidade tributária ativa, voltando a exercer essa capacidade. Aqui tem um assunto também bastante interessante, que é a chamada competência concorrente, né? Que você já estudou lá em Direito Constitucional. No artigo 24 da Constituição, define o que é de competência concorrente entre a União, os estados e o DF. Perceba que o 24,
ele exclui os municípios. Muita atenção, porque costuma cobrar aí a literalidade do texto constitucional também. E o direito tributário está lá, ou seja, a União, os estados, aqui eu coloquei o estado de São Paulo, que é meu estado natal, mas poderia ser qualquer outro estado, e o DF. Então, esses entes possuem a competência concorrente para legislar sobre direito tributário. Perceba que, na prática, os municípios também têm que, por meio de lei, instituir os seus tributos, que a Constituição lhe dá como competência tributária. Mas o fato é que no 24, quando se fala de competência concorrente, ele exclui o município e diz que a competência é concorrente entre a União e os estados. Para aplicar justamente todos os parágrafos do 24, que diz que quando a União é omissa, os estados, o DF, têm competência legislativa plena, até que a União edite as chamadas normas gerais. Aí, editando as normas gerais, continua valendo tudo que é específico, menos aquilo que contraria a norma geral que foi editada pela União. Então, isso funciona também aí no direito tributário. Aqui no direito tributário, a grande norma geral, nós já comentamos, é o CTN, né, que está em vigor aí desde 1966. O 147, ele trata de uma questão interessante também, que as provas adoram cobrar, a questão dos territórios. Nós sabemos que hoje o Brasil não tem mais território, mas já teve no passado, né? Território do Amapá, território do Iguaçu, território de Rondônia, Roraima, tudo era território, Acre. Então, hoje não mais, esses já são estados, o Iguaçu já foi incorporado aí a Santa Catarina e Paraná, mas o fato é que as bancas, mesmo assim, adoram cobrar essa questão de território. O território, ele, ao contrário dos estados e municípios, eles não são considerados como entes federados, né? Eles não têm autonomia. Então, eles não cobram tributos deles mesmos, né? O que acontece, então? Se houver um território federal, tudo que for imposto estadual, quem vai cobrar é a União, vai competir a União, né? E se não houver municípios, a União também pega os impostos municipais. Mas se houver município, o município é sim um ente federado, tem autonomia, mesmo que ele esteja situado num território. Então, ele vai ter o imposto municipal normalmente, mas mesmo que se ele estiver em território federal. E aqui uma ressalva final, o DF ele tem a competência mista, né? Tanto dos impostos municipais quanto os impostos estaduais pertencem ao Distrito Federal. Ele faz as duas cobranças, fiscaliza, arrecada e tem a competência tributária originária dada pela Constituição Federal. Aqui é uma classificaçãozinha, só para a gente dar uma esquematizada. A competência tributária exclusiva ou privativa, normalmente lá você tem 153, 155 e 156, que diz o que é da União, o que é dos estados, o que é dos municípios, em termos de impostos. Então, aqui no 153 está tudo que é competência exclusiva ou privativa da União, no 155 tudo que é competência exclusiva ou privativa dos estados, e no 156 tudo que é privativo ou exclusivo dos municípios, né? Competência concorrente, nós vimos lá, o que é o artigo 24 da Constituição Federal. A comum, eu coloco para você 145, que ele diz lá, né, que impostos, taxas e contribuições de melhoria podem ser instituídos pelos três entes, né, tanto a União, estados e municípios. Os impostos, obviamente, eles são especificados nesses artigos e tornam-se como competência exclusiva ou privativa, mas as taxas e as contribuições de melhoria continuam lá na competência comum. A competência extraordinária é dada pelo Imposto Extraordinário de Guerra, que está lá no artigo 154, inciso 2º. E a competência residual são os impostos chamados impostos residuais, também de competência aqui da União, e aqui também da União, está lá no 154, inciso 1º. Vamos ver uma questãozinha de prova. A competência tributária é parcela do poder de tributar, conferida pela Constituição a cada ente político para criar tributos. Aqui a definição está certinha, perfeita. Vamos ver o final da questão, que no final da questão normalmente eles colocam uma casca de banana. Desta forma, como os territórios são entes políticos, opa, escorregou na casca de banana. Eles não têm autonomia. Tem competência para instituir impostos municipais? Não. Imposto municipal, no caso de território, é da União, se houver município no território, e aí é do próprio município. Mas a questão, do jeito que ela coloca, está errada. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado aqui pela sua companhia. Espero que tenha gostado de nossa videoaula nesse mini curso. Se você gostou, continue assistindo as demais videoaulas das outras aulas, que você vai ter uma iniciação no direito tributário e uma amostra do que a gente pode oferecer para você em nossos outros cursos. Um grande abraço e até a próxima.